O Silvio Souza está dizendo, Jacques Wagner é o ventríloco do Rui Costa. Ele viu o Dino acenando para o PT, bateu o desespero. E diz assim, a gangue da direita do PT estaria agindo, né? Aqui Pantera Negra diz, Rui, não estaria na hora da militância o próprio Lula fazendo uma faxina no PT, jogar fora no lixo, né? Como pode, nas dificuldades, os experientes arregarem? E aí ele propõe, na verdade, assim, seria um expurgo desses que estão propondo a aposentadoria do Lula. Tem algumas pessoas dizendo aqui que sem PT não existe, sem Lula não existiria o PT. Foi o comentário da Maria da Guia, né? Então devolvo para você, Rui, para a gente continuar fazendo esse... Já vou trazer o ponto assim, quer dizer, na verdade, que foi uma posição que eu defendi tanto ontem quanto na quarta-feira, fazendo duas transmissões aqui. O que eu disse? Quer dizer, sem querer, longe de estar ali nessa onda de cancelamento do Lula ou de aposentadoria do Lula, dizendo o seguinte, quer dizer, meu ponto, PT precisaria ter um candidato na rua desde já. Por que deveria ter um candidato? Porque todos os outros estão ocupando espaço. Tem circulado pesquisas, por exemplo. Hoje saiu uma pesquisa lá, Paraná Pesquisas, Bolsonaro ganhava de todos os candidatos, o candidato mais viável para enfrentar o Bolsonaro é o Lula, de fato, né? Mas você tinha lá, por exemplo, o Haddad com dificuldades, o Ciro com dificuldades, Dória, todos esses, Luciano Huck, nenhum sendo capaz de vencer o Bolsonaro, e o Bolsonaro, segundo essa pesquisa, também vencendo o Lula, inclusive, no segundo turno, né? A gente sempre tem que desconfiar das pesquisas, mas tem essa ponderação. Por que eu defendi que haja um candidato? Quer dizer, para ocupar espaço, para estar, né, dando entrevistas, posicionando, falando para toda a mídia, rodando o país, e coloquei também que do ponto de vista eleitoral, né, talvez o nome mais viável seja o do Fernando Haddad. Por que o do Fernando Haddad? Né, porque num segundo turno, se a gente repete em 2022 o que aconteceu em 2018, o que eles chamam de centro, né, essa direita, a direita neoliberal, talvez hoje apoiasse o Fernando Haddad, dado o absurdo, né, que é o bolsonarismo para o mundo. Como o bolsonarismo está sendo isolado, brigando com os Estados Unidos, brigando com a China, brigando com o Supremo, etc. e tal. Imagina, por exemplo, pega lá, segundo turno, Haddad e Bolsonaro. O Dória não tem mais como ser Bolsodória. Ele teria que fazer um apoio crítico ao PT. E não estou dizendo que o Haddad tenha que abraçar o programa do Dória. Só estou dizendo que eleitoralmente ele é mais viável, talvez seja mais viável do que outros nomes. E aí algumas pessoas também entram nessa, você está aposentando. Não estou aposentando o Lula, eu defendo a candidatura do Lula, defendo desde sempre a devolução dos direitos políticos dele. Só que a gente vai perdendo as esperanças quando a gente vai vendo as posturas do Supremo Tribunal Federal. Então queria te pedir para comentar, fazer aqui a crítica ao vivo sobre essa questão de olhar o Haddad como um nome viável. Eu acho que é uma coisa complexa, né? A princípio pareceria... Eu concordo com você, parece uma coisa bem razoável, vamos ocupar o espaço, essa coisa toda. O problema, né, é que nós temos que levar em consideração aqui na análise o conjunto de fatores, né, que nós temos aí. Primeiro que a burguesia está trabalhando com todas as forças, e são forças que a gente não pode subestimar de forma nenhuma, para criar uma situação onde os votos da esquerda se desloquem para um candidato de direita para garantir a eleição. Eu acho que essa pesquisa ela é uma pesquisa interessada nesse sentido, porque ela mostra o seguinte: ninguém derrota o Bolsonaro. Então, o que é necessário? É necessário juntar as candidaturas para derrotar o Bolsonaro. É isso que a pesquisa está indicando. É essa campanha que vai ser feita. Bom, nesse marco aí... Bom, isso é um primeiro dado. Segundo dado, o Bolsonaro ele é um candidato radical, né, de aparência. Ele é o cara que fala que vai matar gente, essa coisa toda. Na campanha ele vai puxar isso daí para um extremo. A campanha dele vai ser dura, vai ser nítida, né? E tudo mais. Então, se você apresentar um candidato que seja um moderado, essa situação vai ficar muito complicada. E eu acho que o Haddad e os outros candidatos do PT, para o público em geral, com exceção de um determinado público esquerdista que tem aí, eles não são muito diferentes dos candidatos da burguesia que tem aí.
Eles são aqueles candidatos moderados com, assim, digamos assim, com um toque esquerdista em algumas coisas. Já o Lula, que eu acho que se houvesse eleição, nesse momento, a pesquisa aí está errada. O Lula ganha a eleição do Bolsonaro. Se ele se empenhar, fizer uma campanha, etc. e tal. O Lula também é um candidato radical, não pelo que ele fala, mas pelo que ele representa. Quando você vê a candidatura do Lula, o que o público pensa? Que o Lula fez um acordo com um banqueiro lá? Não, o público não pensa isso. O público vê aquele cidadão que dirigiu greve, que não sei o quê, é um candidato radical. Essa é a imagem que o Lula tem. E ele procura se apresentar como moderado, que é para diminuir esse impacto do radicalismo da candidatura dele. Então, eu acho que, nesse sentido, não há nenhum candidato na esquerda que seja bom para enfrentar o Bolsonaro, com exceção do próprio Lula. Seria, se você tivesse aqui um candidato que fosse radical mesmo, né, esse seria um bom candidato, desde que ele tivesse apoio suficiente para chegar a ganhar a eleição. Né? Teria que travar uma guerra com o Bolsonaro, teria que opor ao direitismo do Bolsonaro um esquerdismo nítido, um esquerdismo cristalino. E eu acho que o Haddad é muito meio tom. O Haddad é meio tom, o Boulos é meio tom, a Manuela, o Jacques... Bom, nem falar dos outros candidatos do PT. Mas o ponto que eu coloco é a viabilidade eleitoral. Né? Dos pontos que estão aí, ele me parece ser o mais viável eleitoralmente. Até porque muita gente já votou nele. Quer dizer, ele teve 46 milhões de votos, aquela coisa. Ele já teria uma base de partida mais consistente. Isso poderia ser. Mas eu acho que na hora da eleição as coisas vão se polarizar e vão se acirrar muito. Né? Aí o Haddad, por exemplo, como candidato, teria que se transformar num candidato quase que de extrema esquerda. Eu não estou vendo o Haddad fazendo esse papel, não. Ele é como o Lula falou, né? É o candidato mais PSDBista que o PT apresentou até hoje.